Recentemente, nós tivemos aí um acontecimento, eu vou ser muito delicado com as minhas palavras, então nós tivemos, né, um incidente muito terrível, muito ruim ali, Hamas, Israel, né, com pessoas partindo, uma coisa assim, realmente terrível. Porém, a minha live de hoje é mostrar por que isso acontece, né? Algo exatamente que foi muito bem planejado, né? Os controladores são os grandes causadores, eles utilizam, né, os governos para poder causar exatamente o que estão causando. Eu vou dar alguns pontos interessantes, porque a mídia ela consegue mostrar um lado, aquele lado que realmente gera muito mais medo, né, nas pessoas, mas existem alguns pontos que precisam ser esclarecidos, que realmente é algo que faz a gente parar para pensar e ver que tudo isso tem muita coisa por trás. Como, por exemplo, vocês sabem que Israel é uma das nações tecnologicamente mais avançadas que existe quando se trata de segurança. Então, um ponto em Israel interessante, Israel, a inteligência, né, de Israel, ela controla, monitora todas as comunicações, todas as mensagens, todos os telefones, todas as redes sociais, WhatsApp, tudo, todas as comunicações são monitoradas por eles, exatamente para prevenir que coisas assim aconteçam. Nós sabemos que não foi algo muito pequeno, que foi algo, o que aconteceu foi muito bem elaborado, muito, uma estratégia muito grande, e seria impossível fazer tudo aquilo tão organizado daquela forma, de uma forma tão forte, sem que houvesse nenhuma comunicação, né? Então, isso é muito estranho, que ninguém até agora falou nada sobre isso, né? Então, existem aí, pelos especialistas, três hipóteses. A primeira, houve uma grande falha, né? Chance disso ter acontecido é 0,0001%, mas é uma chance. A segunda chance, a inteligência pegou as mensagens, sabia, passou para o governo, e o governo nada fez. Ou a inteligência pegou as mensagens, sabia o que ia acontecer e não transmitiu para o governo. Mas que alguma coisa aconteceu de estranho, aconteceu, né? Segunda coisa, Israel possui um sistema de segurança chamado o Domo de Ferro, desculpa, que é uma segurança que eles têm, que controlam todo o sistema aéreo contra qualquer tentativa, né, de lançar aquelas coisas que você já sabe que eu não posso falar muito mal. Totalmente controlado, né? Se um passarinho passar ali, eles pegam. Por incrível que pareça, o Domo de Ferro não funcionou. Muito, muito, muito estranho. Outra coisa, o próprio Hamas não tem, se vocês analisarem ali, Gaza é uma das regiões mais pobres do planeta, não teria como ter tanto equipamento bélico, vamos dizer assim, desta forma, sozinho, ou ter criado lá. Foi alimentado por algum lado, teve um suporte de algum Estado, e não de um outro grupo, para que ele pudesse ser tão eficiente com uma força tão brutal como foi. Nós sabemos, a história nos conta que esses controladores sempre financiaram os dois lados, sempre agiram dos dois lados, né? Explico muito bem isso no curso, mas falando aqui para vocês, né? Inclusive, o mais, né, que pode ser pesquisado, que se sabe, foi ali entre Inglaterra e Napoleão, na batalha chamada Batalha de Waterloo, onde eles financiaram os dois lados, né? E numa estratégia muito, muito interessante, conseguiu ali derrubar as bolsas da Inglaterra, compraram praticamente todas as ações e se tornaram poderosíssimos financeiramente na Inglaterra, com essa artimanha deles, inclusive, né, tornando-se até membros nobres da realeza britânica. Então é assim que eles funcionam. Mas não é esse o assunto que eu quero aqui. Eu quero que vocês entendam e tenham uma visão de uma outra forma. Porque esses acontecimentos não é que estão acontecendo agora. Eles sempre aconteceram. Sempre foram utilizados para colocar na humanidade os sentimentos que vocês estão tendo hoje, né? Eu vou colocar alguns aqui para que a gente possa entrar realmente num assunto importante, mas para vocês terem uma visão, né, do que já aconteceu. Por exemplo, nós tivemos muito famosa uma guerra no Líbano, né? A Guerra Civil Libanesa, de 75 a 1990, ou seja, 15 anos, né? Resultado de uma política fracassada de divisão de poderes entre diferentes grupos confessionais, cristãos maronitas, os drusos e os muçulmanos. Então já teve essa parte do mundo, do Oriente Médio, é muita disputa religiosa, disputa territorial, disputa de controle e disputa por toda a riqueza que existe lá. E quando eu falo em riqueza, nós falamos de civilizações antigas, né? O Oriente Médio, onde era a Mesopotâmia, ali é o berço da humanidade, ali estão as primeiras civilizações, ali está Eridu, a primeira cidade antiga da nossa história atual. Ali nós temos Kish, Churupaq, nós temos Bectibira, nós temos ali a fonte onde, né, nós não sabemos exatamente quanta riqueza existe e quantas tecnologias dos nossos antepassados existem ali. Então ali é uma região que vive desta forma,
tá? Sempre teve, né? E essa daqui foi promovida, olha só, pela França. Isso aqui oficialmente. Se você colocar no Google, você vai encontrar, tá bom? Foi promovida pela França nos tempos do Líbano, no território do Império Otomano II. Mais de 120 mil pessoas, né? Deixaram o nosso planeta, vamos dizer assim. Então, é um número muito, muito expressivo, para vocês verem, né, totalmente destruída, né, o Líbano. Depois, eu vou colocar uma linhazinha de tempo para vocês verem, eu estou colocando as principais, tá? Só para vocês verem que isso é uma coisa que acompanha a nossa história, porque é dessa forma que eles colocam esse sentimento. Crise financeira de 2008, não vou entrar em muitos detalhes, né, mas foi uma das maiores crises desde a Grande Depressão, né, uma bolha imobiliária, os bancos começaram a baixar as taxas e a emprestar dinheiro sem nenhum lastro para as pessoas. Começou uma corrida muito grande para a compra de imóveis, o preço dos imóveis subiu, eles tiveram que subir os juros, as pessoas não podiam pagar, criou-se uma bolha, os bancos não tinham dinheiro, nós sabemos como eles trabalham, né? E de repente uma grande bolha surgiu ali, e essa também foi um grande problema para a humanidade, de muitas milhões de pessoas ao redor do mundo, porque ela estourou nos Estados Unidos, mas afetou tudo, né? Empresas faliram, consequentemente muitas pessoas perderam seus empregos, o sustento das suas famílias, foi uma correria daquelas, levando o mesmo sentimento, de uma outra forma, mas no fundo, o mesmo sentimento, né, que nós temos hoje. Eu nem posso falar muito essa palavra, porque aqui qualquer palavra que eu falo, tá, mas vocês sabem o que eu tô falando, né? Depois, nós tivemos uma outra, muito forte também, que chama-se a diáspora da Síria, diáspora síria. A partir de 2011, né, novamente ali, mundo árabe testemunhou protestos populares em diversos países em busca de maior liberdade política e melhores condições de vida, né? Na Síria, começou em março de 2011, levando uma guerra civil. O conflito se internacionalizou, envolvendo vários países, inclusive, claro, né, os Estados Unidos e os aliados europeus, que sempre entram, né? Até julho de 2016, esse conflito sírio resultou em 4,8 milhões de pessoas deslocadas em países vizinhos, que tiveram que fugir só com a malinha dos países vizinhos. 4,8 milhões de pessoas, né? Iraque, Egito, Jordânia, Líbano e Turquia. 900 mil foram para a Europa. E internamente, dentro do país, 6,6 milhões de pessoas estavam deslocadas. Tiveram que sair das suas casas, abandonar, ir para um outro lugar, né? Com tudo isso, de 3 a 4 sírios começaram a viver, né? Viviam abaixo da linha da pobreza, né? Foi uma das maiores conflitos civis ali, tornando-se a maior crise de refugiados da época. Então, algo também terrível, né? Isso aqui é um mapa que pode ser também pesquisado, do que está acontecendo em 2023. Para nós vermos que, às vezes, a gente olha para um lugar, né, a mídia te traz, potencializa extremamente um lugar, né, não que não seja importante, mas ela fica massivamente batendo isso, quando, na verdade, isso aqui é um mapa dos conflitos em 2023. Então, nós temos Colômbia, nós temos Haiti, Rússia, Ucrânia, Irã com Azerbaijão, Iêmen, Índia, Etiópia, Quênia, Sahel, região de Sahel, na África, Mianmar, né? Então, vocês veem que o mundo ele está conturbado. Está conturbado. Se nós pegarmos 2022, 2021, vai sempre estar. É isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? Vai estar assim. Se nós seguirmos a linha de tempo, que aí eu quero começar a entrar no assunto de hoje, existem eventos que são feitos, né, são estruturados para exatamente baixar a vibração das pessoas através desse sentimento. 2020, 2021, vocês já sabem, né, nós tivemos aí uma grande crise de saúde mundial. Não vou entrar por menores, mas, né, parou o mundo. Fizeram tudo o que tiveram que fazer. A indústria farmacêutica lucrou trilhões, né? De repente, o Ziriri, né, para a gente não falar o nome, sumiu, tirou férias, nunca mais ninguém ouviu falar, né? Como num passe de mágica, né? Incrível essas coisas que acontecem. Se nós começarmos a ver, existe um ciclo, né, onde há uma informação muito grande, muito explorada, e a hora que a mídia, a hora que eles começam a perder a atenção, a causar esse sentimento, né, algo mais é criado. Aí nós tivemos 2022, fevereiro começou, que se estende até hoje, né, que é ali nos russos, né, com a Ucrânia, que nós temos aí, não é ela exatamente, a OTAN globalista por trás de tudo. Não terminou, tá lá ainda, mas vocês veem que a atenção já mudou. Então agora 2023, né, nós temos aí o que aconteceu há 10 dias, que está chacoalhando o mundo e sei que está, né, deixando muitas pessoas preocupadas. Estou recebendo muitas mensagens, né, de medo, de ansiedade e todos aqueles sentimentos. Mas vamos, né, agora para o que interessa realmente. Então vamos lá. Nós estamos passando pela transição planetária, tá? Isso eu já venho falando há um bom tempo,
Tem pessoas que, né, podem duvidar, mas eu vou mostrar para vocês que nós temos comprovações, né? E tem aquelas que podem acreditar ou não acreditar, mas depende de cada um, né? Nós não podemos fazer nada, nós podemos dar informação. A transição planetária é algo astronômico, né? É o nosso sistema solar completando uma volta no sistema estelar de Alcione, e ao mesmo tempo nós estamos aqui entrando num feixe de fótons, né? Tudo comprovado astronomicamente, que é mais luz que vem do Sol central da nossa galáxia, e desta forma o nosso planeta, o nosso sistema solar está recebendo muito mais energia. E passando da era de peixes para a era de aquários, completando esse ciclo de 25.920 anos, que é uma volta completa, e entrando dentro do feixe de luz e fótons, nosso planeta está recebendo muito mais energia. E energia significa frequência. E as frequências, quanto maior a frequência, maior a dimensão. Por isso, quando falamos de terceira dimensão para quinta dimensão, significa apenas que o planeta, que tem uma frequência energética, vai passar a ter uma frequência energética mais alta, ou seja, vai passar por uma próxima dimensão. Tá bom? Nós estamos saindo de uma era de 10.800 anos, que é chamada Era da Escuridão, onde ainda é noite, e estamos entrando na Era da Luz, que é quando você entra nesse fecho de fótons. Tá? Por isso que chama-se Era de Luz, recebe muito mais luz, muito mais energia. É exatamente isso que está acontecendo com o nosso planeta. Tá? Isso pode ser cientificamente medido? Pode ser cientificamente. Então, aqueles que não acreditam na transição planetária, né, estão duvidando da ressonância Schumann. O que é a ressonância Schumann? É a energia eletromagnética do planeta Terra, ou seja, é o exame de eletrocardiograma do planeta. Então, o planeta ele recebe energia, ele pulsa, né, como um coração, tem uma frequência, a mesma coisa no nosso coração. Né? E a medição dessa energia chama-se ressonância Schumann. E esse aqui é o gráfico normal, que vocês podem ver quem estiver aqui no YouTube. Há mais de 70 anos, a frequência era constante de 7,83 Hz. Essa era a frequência, essa era a batida, vamos colocar entre aspas, né, o exame, né, eletrocardiograma do planeta sempre dava esse resultado, 7,83. Essa era a frequência da Terra nos últimos 70 anos. Após 2018, quando nós já estávamos dentro da era de Aquários, mas ainda na linha Bond, naquela fase de transição, que não dá para entrar diretamente no feixe de fótons, né, começaram a haver picos de até 35 Hz, ou seja, 5 vezes a mais do que o normal de 70 anos. Entre 2020 e 2021, esses picos chegaram a 210 Hz. Em 2022, eles tornaram-se quase diários, porque eles tinham um intervalo de tempo entre 30 e 80. E estima-se que a frequência da quinta dimensão é 50 Hz, ou seja, o nosso planeta está recebendo cada vez mais energia, mas tem que ser gradativa para que nós também possamos acostumar o nosso corpo, o nosso DNA. Tem várias lives que eu, né, já falei sobre isso, para que nós possamos viver numa frequência tão elevada. É uma coisa normal de se entender, tá bom? Então, quando tem picos, né, fica essas faixas brancas, isso quer dizer que são picos muito altos da ressonância Schumann. E no dia 19 de junho de 2023, nós tivemos um pico de potência de 190, que gerou algo muito único, inédito e muito incrível no relatório, no gráfico da ressonância Schumann, que foi a leitura da ressonância Schumann criou um padrão da geometria sagrada. Esse aqui é uma foto da própria ressonância Schumann, né? Então, se a gente pegar um pedaço, que, né, a qualidade não é tão boa, mas eu fiz aqui, ó, nós temos a formação da geometria sagrada. Então, nós temos uma geometria sagrada formada, né, na leitura da ressonância Schumann. Nunca havia acontecido isso antes no pico de 190 Hz. Então, para aqueles que não acreditam na transição planetária, vai ter que começar a duvidar da ciência. E logo no dia seguinte, nós tivemos um blackout, chama-se blackout, de 26 horas, em que o gráfico da ressonância Schumann, a leitura fica dessa forma. E aí tem muitas pessoas que não entendem. Então quer dizer que parou. Não tem. Não, isso é impossível, porque quando você tem um eletrocardiograma quer dizer que, né, não está mais aqui. O blackout significa que a energia é tão alta e tão diferente que os aparelhos que medem a ressonância Schumann não conseguem detectar. Não foi desenhado para isso. É uma energia tão diferente, tão alta, que ele não consegue ler. Então ele fica zero. Então vocês imaginam quanto deve ter sido esses 24 horas. Isso em junho. Se nós pegarmos, eu tenho atualizado aqui, do 1º de agosto, agora, passado, até o dia 4 de outubro, essa aqui foram as diárias dos picos da ressonância Schumann. Se nós passarmos uma linha aqui de 7,83, nós podemos ver que praticamente 3 dias foram nesse período de 60 dias. Né? Tivemos pico de 87, de 78, 60, 58. E se nós tirarmos a média, foi de 23 Hz. Mas essa não é uma média real. Não é. Júnior, por que não é
uma média real. Ela não é uma média real. Por quê? No dia 27 de setembro, dentro desse período, no dia 27 de setembro, nós tivemos 26 horas de blackout. Ou seja, nós tivemos 26 horas de uma energia extremamente alta, em que causou 26 horas de blackout. Foram 26 horas de uma energia extremamente elevada com blackout. E 6 horas do dia 10 de outubro, dia 7 de outubro, dia 8 de outubro, inteiros, somaram 54 horas de blackout. Então, aquela média de 23, na verdade, seria muito mais elevada se nós tivéssemos a leitura desses períodos, né? Só que nós não conseguimos, porque foram blackouts. Isso quer dizer que está intensificando a energia cada vez mais. A transição planetária está caminhando cada vez mais para o desfecho. Vamos à tal palavra, né? Apocalipse. Então, nós temos a interpretação de que a palavra em si, Apocalipse, é uma palavra da origem do termo grego apocalipsis, que significa revelação ou ação de descobrir. Então, aqui nós vamos começar com uma outra informação. Essa revelação e ação de descobrir não se limita apenas a acontecerem essas coisas que estão acontecendo para mostrar para nós toda a sujeira para que haja a limpeza. Não é só isso. Também significa a revelação e a ação de descobrir a nossa própria luz, quem nós realmente somos, o autoconhecimento, o ser divino que somos. E isso quer dizer Apocalipse. Então tem essas duas vertentes. Existe tudo isso sendo mostrado cada vez mais, mas também é o interno, é a revelação de quem nós realmente somos para nós mesmos. O nosso autoconhecimento, o conhecimento da verdadeira história da humanidade, tudo isso faz parte desse Apocalipse. Porém, nós temos a outra versão do Apocalipse, que é aquela que a humanidade foi doutrinada a acreditar sempre, que é o fim catastrófico da humanidade. Nas religiões, ela é conhecida como o final do mundo, como o retorno de Jesus. Então, nós temos aí essas duas interpretações do Apocalipse, ok? Eu quero aproveitar essa live para fazer uma explicação para vocês, que vai mudar todo o jogo, que vocês vão entender exatamente o processo. Eu acredito que essa seja a live mais importante que eu já fiz até hoje. Prestem muita atenção, porque eu vou usar um exemplo que vai ficar muito, muito claro para vocês. Ok? Então vamos lá. Eu vou perguntar, mas tenho certeza da resposta. Quem de vocês conhece essa frase, a luz venceu? Essa frase, a luz venceu, para quem está dormindo, você falar a luz venceu, ele vai falar, nossa, sua conta de luz está vencida, né? Cuidado, vamos cortar a energia da sua casa. Aí você tem aqueles outros, né, que são os que se acham que sabem tudo, mas, no fundo, sabem nada e ficam, né, escrevendo a luz venceu, ha, 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 ha. Porém, a falta de entendimento do que significa a luz venceu, ao meu ver, é um dos grandes problemas que está atrapalhando a jornada dos despertos. É a interpretação dessa frase. Porque existe uma interpretação errada. A luz venceu é a luz de cada um nesse momento. Mas eu vou explicar de uma forma que vocês vão entender de uma vez por todas. Nunca mais vocês vão ter dúvida, nunca mais vocês vão titubear com essa frase, porque vocês vão entender e vão dar a interpretação correta dela. Eu vou dar um exemplo, porque é para explicar para vocês de uma forma muito, muito fácil. Imaginem vocês uma casa num campo. Tá? Essa casa passou pela noite, que são aqueles 10.800 anos. Imagina, eu vou comparar a casa ao planeta Terra. Tudo bem? Então você imagina que eu expliquei, na transição planetária, nós passamos 10.800 anos na era da escuridão, e agora nós estamos adentrando na era da luz. Então vocês imaginam que essa casa, no meio de uma floresta, com um jardim maravilhoso, estava à noite, que faz parte, à noite, e agora ela está indo para o amanhecer. Mas ainda é noite, né? Vocês sabem que antes do amanhecer, o que acontece? A noite é sempre mais escura. Então você imagina, esse é o planeta Terra, uma casa. Agora você imagina essa casa, com todas as janelas fechadas, todas as portas fechadas, em que você não consegue ver fora. O que acontece lá dentro? Um breu, uma escuridão. Então os controladores fecharam todas as janelas, todas as portas e deixaram a casa na escuridão. Agora vocês imaginam que dentro dessa casa existem 8 bilhões de velas. O planeta não tem 8 bilhões de pessoas? Então vocês imaginam que essa casa tem 8 bilhões de velas, espalhadas pela casa toda, na sala, cozinha, nos quartos, no sótão, tem vela, 8 bilhões de velas. Com o tempo, as velas, essas velas elas são especiais. Só elas podem se acender. Ninguém pode ir lá acender a vela. Não tem fósforo para acender a vela. Essas são velas que se acendem automaticamente. Ok? Com o tempo, acendi uma vela aqui. O que acontece quando você está num lugar escuro, na escuridão,
e você acende uma vela. O que acontece? Clareia? Clareia. A luz vence? Vence, porque a escuridão não existe. A escuridão, ela não existe. Ela é o quê? A escuridão é a falta de luz. Então, quando você acende uma vela, aquela região, aquela área que você está da casa, se ilumina. Agora, ela se ilumina como se tivesse dia? Não. Vão existir partes ainda escuras na casa? Vão, por mais velas que tenham. Vai existir ainda escuridão, porque as velas não conseguem iluminar como o sol. Tudo bem para vocês? Então, na história, velas foram se acendendo. Só que quando uma vela se acendia, os controladores iam lá e faziam o quê? Assopravam aquela vela, apagavam a vela. Uf. Isso aconteceu com Tesla, né? Isso aconteceu com JFK, né? Não vou nem citar muitos nomes, mas as velas vão sendo apagadas. Iam sendo apagadas. Surge uma vela aí, tá dando muita luz. Sua vela tá brilhando muito, tá estragando aqui a escuridão. O que acontece? Apaga a vela. Apagavam a vela, no sopro. Só que com a transição planetária, com a casa, com agora a noite se indo, começando a amanhecer, muitas velas começaram a se acender. É o despertar da consciência. Então, muitas velas começaram a se acender. Mesmo assim, a escuridão continua em muitos locais na casa, onde tem menos vela, mas já está muito mais iluminada. Zerou a escuridão? Não zerou a escuridão. Sempre, nunca, por mais velas que você tenha, nunca a casa vai ser iluminada como se fosse a luz do dia com todas as janelas abertas. Você concorda? É isso que está acontecendo. Agora, os controladores falaram, não dá para soprar tanta vela como nós fazíamos antes. São muitas velas se acendendo. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a instalar ventiladores na casa. E o que são esses ventiladores? São esses eventos que vocês veem. Criam um evento, potencializam aquele evento, que é uma forma que eles têm do quê? Não só apagar as velas acesas, mas de impedir que as velas apagadas se acendam. Preste atenção. O vento, para poder apagar as velas, é a mídia. Esse é o vento. É a mídia. Quanto mais mídia, quanto mais eles conseguem propagar esses eventos, mais veloz fica a hélice do ventilador. Mais velas se apagam, mais velas não conseguem se acender. E o grande problema que nós temos hoje é que antes nós tínhamos só a mídia tradicional, que a gente conseguia ir lá desligar. Agora nós temos também as redes sociais, com muitos jornalistas independentes, muitos canais que gostam de, né, que sabem que isso dá engajamento, que estão ali por causa disso, muitos inconscientemente querendo levar a informação, acabam massificando e trabalhando para a mídia tradicional, que é o que eles mais querem, né? Então fica mostrando, né, os pequeninos olhando para lá, a mãe chorando para cá, aquele negócio todo, e ficam... E claro, se nós estamos no meio de um conflito, que os caras estão se pegando, coisa boa não vai sair, óbvio. Agora, você ficar massificando isso 24 horas por dia, é esse ventilador soprando 24 horas por dia. Só que esse ventilador que eles colocam, ele tem uma duração. Até um ano, 2 anos, ele começa a perder força. Ele começa a não girar tanto, o vento não é tão forte. Eles descartam ele, eles colocam um outro, que é o que eu expliquei lá. Sempre vai ter um evento potencializado ao máximo. Ao máximo, não que ele não seja terrível, sim, mas a mídia em cima dele vai se propagar terrivelmente, que é o quê? Mais vento. Por quê? Eles não querem que haja luz. Vocês entenderam isso? Estou dando um exemplo assim, bem fácil para vocês entenderem. Eles estão colocando ventilador. Eles não querem que acenda. Não querem. O que você faz quando você está segurando uma vela acesa e começa a ventar? Eu vou dar 2 opções para vocês. Vocês fazem, quem está no Instagram pode fazer também aí na sua cabeça. 2 opções. A primeira opção, você reclama. Deus, por que está mandando esse vento? Nossa, esse vento vai apagar a minha vela, eu não mereço. Por que que isso está acontecendo comigo? Bem agora que a minha vela estava acesa. Opção 1, coloque aí se você... Responda, eu quero que você responda no comentário. Ou você não reclama, você não fica reclamando por Deus por que que o vento existe, por que que isso está acontecendo com você, isso vai apagar muitas velas, isso vai ser terrível. Ou você simplesmente protege a sua vela. Isso é exatamente o que nós temos que fazer agora, que você tem que fazer agora. Proteger a sua chama do vento. Você abaixar a sua mão e tentar proteger as outras velas, tentar fazer parar de ventar, não vai adiantar para ninguém. E o pior de tudo, vai apagar a sua chama. Então você tem que proteger a sua chama.
Por quê? Porque ela é extremamente importante. A sua luz, você não vai passar a sua chama para as outras velas. Lembra que eu te falei? As velas têm que acender sozinhas, mas a sua luz vai iluminar aquele pedaço da casa onde estão aquelas velas que ainda estão apagadas. Você vai aliviar a escuridão ali naquele local. O vento vai comer, ventiladores vão ser colocados. Mas se você quiser realmente contribuir para a humanidade, se você quiser realmente ajudar essas pessoas, não é com o sentimento de ódio, de tristeza, de ficar vendo as notícias, de ficar dando mais gás, porque quanto mais você vê, mais engajamento tem, mais eles postam, mais você levanta isso. Quer ajudar as pessoas? Ore e proteja a sua chama. Ela é muito importante agora. Porque as apagadas, elas interpretam como o apocalipse como o fim do mundo. Tudo bem, é direito delas. Mas, como nós interpretamos como as revelações, é nossa obrigação manter a nossa chama acesa para ajudarmos a iluminar um pouco elas, ao redor delas, para que elas passem por essa ventania, que não está deixando elas acenderem a sua própria chama, porque elas estão com o vento batendo nelas. Mas você protegendo, essa é a nossa função, essa é a sua função. Então, observar e não absorver. Isso é o que está acontecendo hoje. E isso pode ser comprovado cientificamente. Né? Você já ouviu falar do Hawkins, né? Psiquiatra, médico, pesquisador, professor espiritual, internacional, renome, singularidade na contribuição para a humanidade, vem estado avançando da consciência espiritual, conhecido como iluminação. Raramente, se é que alguma vez, esse estado espiritual ocorreu na vida de um cientista e médico consumado. Portanto, Dr. David Hawkins foi exclusivamente qualificado para apresentar um caminho espiritual cientificamente atraente para a sociedade moderna. Então, vocês conhecem a escala. Essa é a escala de Hawkins. Ele deu números. Muitos interpretam esses números como hertz, como frequência. Outros dizem que não é frequência, que são apenas números. Não importa. O que importa é quanto mais positivos, os números são maiores, quanto mais a energia negativa, os números são menores. Se é hertz, se é palitinho de sorvete, se é qualquer número, não interessa. As pessoas ficam se pegando por causa disso. O que interessa é isso daqui. Não? Pesquisas de cinesiologia, o estudo das frequências humanas, tá? Em números, indica o fato, emite um padrão de energia. Então, existe uma energia padrão. Claro que durante o dia você tem alguma variação, óbvio. Um fato, alguma coisa pontual. Mas, na média, você tem uma frequência. E ele separou, nos seus estudos, essa frequência, que são essas daqui. Então, a vergonha, a humilhação, é 20 o número dela. Né? Aí vai subindo 30, 50, tristeza, medo é 100, né? Raiva, coragem. Coragem é 200. Neutralidade é 250, verdadeiro. Esse aqui é o break-even que eles falam. Esse aqui é o padrão, né, que equilibra. E daí para cima é o que faz, né, toda a diferença. Então eu separei aqui, ó. Essa é a separação. 200 é o corte, segundo o Dr. Hawkins, tá? É aqui que vai acontecer a separação do joio e do trigo. Aqui a vela continua apagada, ela não consegue se acender propriamente, ela está apagada, ela está nessa vibração. E aqui é quando a chama se acende. Quanto maior o número da frequência, mais forte fica a chama. Comprovado cientificamente, eu estou colocando parâmetro para vocês poderem. Então, quanto mais você evoluir, quanto mais você subir a sua frequência, maior vai ser a chama da sua vela, mais luz você vai levar. Porém, mesmo assim é luz de vela. Mesmo assim, a escuridão não vai desaparecer por completo dentro da casa chamada planeta Terra. Por isso que a luz venceu, é essa luz, e não é que toda a escuridão vai desaparecer. Por isso que quando você continua vendo os ventiladores, você continua vendo algumas velas que se apagando ou não se acendendo, você entra no medo, na descrença. Não, você não pode, porque vai haver ainda escuridão, porque nós estamos ainda a velas. Quando é que nós vamos ter a entrada da luz do dia? Quando o planeta passar para a quinta dimensão. O planeta passar para a quinta dimensão significa todas as janelas abertas, todas as portas abertas, luz do dia, acabou a escuridão. Ah, e o que acontece com as velas? As velas acesas continuam na casa. As velas apagadas são removidas por uma outra casa que ainda é escura, porque elas precisam aprender a se acender. Elas têm que aprender a acender. Ninguém pode acender por elas, ninguém vai acender elas. Então elas têm que aprender. As que aprenderam a acender ficam na casa. Ah, Júnior, então quer dizer que agora que a casa está toda iluminada com o sol
da quinta dimensão, quer dizer que a chama não vai se apagar das velas? Não. Não. Mas a chama não vai mais ser necessária para iluminar a casa, para iluminar as outras velas apagadas. A chama vai ser necessária para você iluminar a sua volta e minimizar as suas sombras. Porque mesmo com a casa toda iluminada, você concorda que dependendo de onde você estiver, dependendo de onde entra a luz para você como vela vai fazer uma sombrinha pequenininha. A luz, a sua chama vai ser para você minimizar essa sombrinha que você vai criar sua. Mas a casa vai estar iluminada e todas as velas dali estarão acesas, iluminando somente ao seu redor, reduzindo as suas sombras. É isso que vai acontecer. Exatamente isso. Então, e essa é a separação do joio do trigo. Vai separar vela apagada da vela acesa. Comprovado. Outra coisa que eu quero comprovar com vocês, o que eu estou falando, quão importante é você manter a sua chama acesa, que é o que pouca gente fala sobre a escala Hawkins. Todo mundo fala muito da escala Hawkins, mas ele tem um outro estudo muito importante, que comprova exatamente o que eu estou falando da sua importância como chama. Ele criou também uma relação entre os níveis de consciência e os efeitos. Ou seja, ele colocou aqui, ó, a coragem é nível 200. É nível crítico, é o básico. Agora ele colocou aqui, uma pessoa com a energia do otimismo, que é o nível 300, ela contrabalanceia o impacto, a energia baixa de 90 mil pessoas. Ou seja, a chama de uma vela, que é mais uma vela no nível 300, uma vela acesa, mas com a chama 300. Ela tem o poder de ajudar 90 mil pessoas, 90 mil velas. Na compreensão, que é o 400, que é uma chama um pouquinho maior, uma pessoa que vibra na compreensão impacta, contrabalanceia a energia baixa de 400 mil pessoas. No amor, uma vela no amor contrabalanceia a não-luz de 750 mil pessoas. Iluminação, que ele diz que houveram 22 pessoas no mundo no estágio de iluminação. Cada pessoa iluminada, que é o estágio 600, isso é a tabela dele, tá? Uma pessoa iluminada contrabalanceia a energia negativa de 10 milhões de pessoas. E no estado da graça, que é o nível 700, que ele colocou que existiram 10, uma no estado da graça, com uma chama 700, contrabalanceia 70 milhões de pessoas. Uma. É por isso que a luz vence. Sempre vence. Mas não dessa forma que vocês estão imaginando, que é varrer do planeta Terra. Totalmente, como se a luz voltasse, todas as luzes da casa acendessem, né, quando acaba a luz. Não. Não vai acontecer agora. Só na passagem. O que nós temos que fazer, então? Nós vamos continuar na casa. Vai continuar ventando. Nós vamos continuar colocando a nossa mão na frente para manter a nossa chama acesa. Vamos manter a casa iluminada a vela. Vamos ajudar as que ainda estão apagadas. E nós vamos segurar a onda. Nós vamos proteger a nossa vela com unhas e dentes até chegar o dia. Até o dia raiar. Quando o dia raiar, que abrir as janelas, aí a gente abaixa a mão, o vento termina e a gente relaxa. Até lá não adianta reclamar. Ah, mas tem mais ventilador, tem menos ventilador. Ah, mas está soprando mais, está soprando menos. Tem mais vento, tem menos vento. Você vai tirar a mão dessa chama? Se o vento aumenta, se o vento diminui. Se tem mais ventilador, se tem menos ventilador. Vão colocar mais ventiladores. Vão colocar mais ventiladores fortes. O que nós vamos fazer? Nós vamos segurar. Não vai ser tão difícil se nós tivermos esse entendimento que cada vez que colocarem um ventilador, a gente sabe, é um ventilador. Vou orar, vou ajudar, mas a minha ajuda mesmo para as velas que estão sendo prejudicadas por causa desse ventilador é a minha luz. Porque se eu abaixar minha mão, se eu me desproteger e eu apagar a minha, eu atrapalho todas elas. Aí sim a luz, aí sim a escuridão vence. Vocês entenderam isso? Então a sua chama é muito importante para a humanidade. Só existe uma pessoa em todo o universo capaz de atrapalhar você de proteger a sua chama. Adivinha quem é essa pessoa? Não é o diabo, não é o Salará, não é Marduk, não é reptiliano, não é nenhum desses daí que você está imaginando. A única pessoa é você. Você é a única pessoa capaz de... Ninguém vai vir forçar você a baixar a sua mão. Ninguém vai agarrar na sua mão. Você é a única pessoa que vai poder baixar a sua mão. Falou, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.